Oi, Água Filtrada, tudo na pureza? Meu nome é Gisele Araquelian e você está no Planeta Tu. Horiyoshi 3. Horiyoshi 3. O seu nome é Yoshito Nakano. Ele nasceu em 1946 em Shimada, Shizuoka. Ele é o principal mestre Tebori do Japão e do mundo. Transcendeu o tabu, ganhando fama nacional e internacional. Muito cedo, aos 11 anos de idade, ele viu pela primeira vez, em um banho público do Japão, um homem trajando uma tatuagem no seu corpo inteiro. Nakano diz que ficou chocado. Ele percebeu que os seus pais também tiveram uma reação naquele momento, retiraram ele do lugar do banho, então ele também ficou ali com aquela história como sendo um tabu de alguma forma. Ele percebeu, né, já muito jovem. Mais tarde, na adolescência, no colegial, ele teve acesso a um livro de resume e ele folheou esse livro, devorou esse livro, tinham várias fotos lá sobre tatuagem e ele ficou impressionado com o livro, tanto que ele não para mais de pensar nisso. Passa por essa adolescência e essa pré-vida adulta aí, tramando um jeito de aprender essa arte. Aos 21 anos de idade, ele escreve cartas para diversos tatuadores, mas ele não teve resposta alguma, não houve nenhuma carta de retorno pro Nakano. Várias histórias que a gente conhece de tatuadores bem famosos, o cara foi atrás do sonho dele, pegou a malinha, pegou um trem e foi para Yokohama. Bateu na porta de Shodai Horiyoshi II, o filho de Yotsugu Muramatsu, Horiyoshi, o principal mestre Tebori na época. Ele consegue ficar, de alguma forma, a conversa dele foi muito boa, ele desenvolveu ali um papo e conseguiu que eles acreditassem nele e ele fica lá. Ele consegue aprender tatuagem, ele começa a aprender todo o processo do Tebori. O seu próprio traje é iniciado por Shodai. Ele é tatuado pelos outros tatuadores que orbitavam ali aquele estúdio na época. E logo em seguida, o próprio Muramatsu toma ali os trabalhos e dá andamento nesse traje e finaliza esse traje. O traje do Nakano levou 13 anos para ficar pronto e ao fim desses 13 anos, em 1971, ele recebeu o título de Hori, quer dizer, esculpir ou gravar. Hori é uma palavra para escultor ou gravador. O processo do Tebori é aquele processo para se gravar uma pele e existe essa denominação no Japão e também existe esse título extremamente importante. Ele tatuou o crime organizado japonês durante muitos anos, ele foi o principal tatuador da máfia japonesa. Trajes de corpo inteiro são a sua especialidade. É um sucesso, digamos assim, entre a máfia e esses tatuadores organizados de alguma forma juntamente, né, nessa família, como ele mesmo chama. Comenta que durante os anos, alguns outros tatuadores foram surgindo rivais. Ele reconhece como primeiro rival o tatuador Buchi Ozuma, um cara que nasceu em 1939, era mais velho que ele, e ele faleceu agora em 2011, mas ele reconhece esse cara como sendo o rival que ele teve durante um grande período. Ele diz que quando um rival chega, isso tira você da sua zona de conforto e que de alguma forma isso serve para regular a sua evolução. Perceber que o seu trabalho tem que sair da onde ele está, você se vê obrigado a evoluir de alguma forma. Então isso é muito importante. Eu ouço muitos tatuadores dizerem que não existe rivalidade na arte da tatuagem e que é uma coisa única, tal. O mestre da tatuagem está dizendo que rivalidade na arte da tatuagem existe sim. Discípulos, tem vários discípulos, vários estudantes de Tebori que passaram pelos ensinamentos do Horiyoshi 3. Aconselha veementemente os seus discípulos que não entrem para sua família. Pessoas que são extremamente dedicadas a ele no mundo inteiro, que inclusive fizeram diversas publicações dos desenhos e da obra do Horiyoshi em diversas partes do mundo. Ele diz que o seu trabalho carrega as imagens dos espíritos do mundo flutuante do Edo. O período Edo é um período em que o Japão passou por relativa paz e é um período de extrema valorização das artes no Japão. Esse período foi de 1600 até 1868 e traz com ele esses espíritos flutuantes,
Ele incorpora o seu próprio estilo com uma perspectiva contemporânea. E ainda ele agrega, ele completa com uma sensibilidade que ele diz que vai além do seu Tebori. Ele realmente é um artista completo, dedicado às pinturas de arroz, que são belíssimas. Eu vou mostrar algumas aqui. Houve exposição agora no final de 2019. Ele acha que as pessoas usam tatus para terem a oportunidade de se reverem o tempo inteiro. Ou seja, as pessoas têm tatus para elas poderem se ver de uma outra perspectiva, da perspectiva do outro, de uma terceira pessoa. É profundo isso, né? Ele diz que as criaturas que ele desenha só ganham vida na pele de alguém. Quando eu gravo essas criaturas, elas tiram o fôlego da pessoa que está sendo tatuada. E a partir daí, as duas passam a respirar juntas em uníssono. Ah, que bonito isso, né, gente? Quando a pessoa que as usa morre, ela, a tatuagem, também o faz. Eu acho que ele está se referindo aos mafiosos. Ele fala sobre a dor do Tebori. Eu achei curioso isso, ele colocar dessa forma, porque é uma pergunta que é um mantra para os tatuadores, né? Sobre a dor, e aí a dor é mantra, né? Dor é pessoal. E ele fala que, pessoalmente, a dor do Tebori para ele é com cócegas. Ele não aceita novos clientes, ele tem diversos trajes em andamento, ele tem diversos trajes em finalização. E ele diz que ele já não tem mais tanta energia como antigamente, ele não tem mais, ele tá numa outra vibe, a vibe das pinturas de arroz nesse momento, por exemplo, que é a coisa mais linda. Ele não gosta de tatuar mulheres, ele diz, eu realmente não gosto de tatuar mulheres. Eu detesto pedir que elas se dispam e é claro que isso é imprescindível para a realização do meu trabalho. Despir-se para se tatuar, né? Para ser tatuada. É uma coisa que está já implícita, né? No ato da tatuagem, ainda mais quando se trata de um iresume, de um traje para o corpo todo. Ele diz também que ele detesta ter que controlar a sala dele de espera, lá, a recepção, com outros homens ali que estão acostumados a acompanhar trajes sendo feitos. Conta também sobre a quantidade de processos de mulheres contra tatuadores no Japão e no Ocidente. Ele tem predileção por tatuar homens, mas abre exceções. Ele fala sobre a repressão no Japão. Ele diz que essa repressão ela é falta de informação. Esse é o motivo pelo qual existe uma repressão, existe uma proibição da tatuagem no Japão. Ele comenta que no período Meiji, que começou lá depois do período Edo, em 1868, era proibido usar, desenhar, falar e, claro, tatuar no Japão. No entanto, o iresume tornou-se extremamente conhecido no mundo inteiro. Bom, enfim, tem diversos motivos para isso se estabelecer, mas o principal deles é a própria mídia, quando dá, por exemplo, ênfase para criminosos tatuados. Em 1990, ele passa a usar as máquinas elétricas. Ele tem uma amizade, muita afinidade com o Dom Ed Haar, e ele começa a usar máquinas elétricas para traçar. Isso soou como uma espécie de aliança cultural com o Ocidente. Ele é um grande mantenedor, divulgador das artes orientais, mas ele abraçou o Ocidente, ele mesmo coloca dessa forma. Antes de 1990, ele traçava também no Tebori. Eu não gosto de tatuadores que se dizem artistas da tatuagem. Eu sou um artesão. Se algumas pessoas querem ver isso como arte, por que não? ora, Horioshi. A tatuagem dele custa no mínimo dezenas de milhares de dólares um traje. Então dá para você fazer um paralelo aí a um pão artesanal, um colete, uma marica. Esse cara desenha a mão livre, logo em seguida ele traça lá com as máquinas, preenchendo todo esse trabalho. As cores e as sombras são adicionadas na técnica tradicional Tebori. Vamos pilotar nossas próprias cabeças, ok? Então, qual é a diferença de um artista que pinta um quadro e vende por milhões de dólares para um artista que pinta a pele? Tatuagem é arte? O que você acha? A sua esposa Mayumi é CEO, curadora do único museu de tatuagem do Japão. Fica em Yokohama e é um museu incrível, é muito legal. Diversas artes e diversos exemplares e coisas maravilhosas da tatuagem
que estão organizadas lá nesse museu. O museu é muito Por fim, ele fala o seguinte, para pensar assim, o Horiyoshi ele me deixou pensando. Uma tatuagem não é algo necessariamente ruim, mas também não é algo bom. O que você acha? Tatuagem é bom? Ou é... Eu resolvi fazer um vídeo do Mestre Vivo, o mestre que está aqui conosco. É muito importante que a gente celebre esses mestres da tatuagem, que a gente tenha entendimento do quão eles são importantes para nós nesse momento, o quão é importante também saber a história, saber do que se trata e como a vida desse cara tem essa importância fundamental na arte da tatuagem no mundo. Viva Horiyoshi 3! E deixa um gostei, por favor, assina aí, se inscreve no canal. Beijo pra você, bom 2020!